Seja bem-vindo novamente. Você está prestes a mergulhar em um estudo profundo, revelador e empolgante sobre as 12 tribos de Israel, suas bênçãos proféticas, seus papéis espirituais no milênio e sua conexão com a Igreja de Cristo hoje. Vamos caminhar juntos por 3 pilares: as bênçãos de Jacó, os desvios e restaurações de algumas tribos, em especial Dan e Levi, e a ligação entre essas bênçãos e as bem-aventuranças de Jesus. Tudo isso com base bíblica, profética e aplicação prática para a igreja. Jacó, em Gênesis 49, entrega bênçãos proféticas para cada um de seus 12 filhos. Essas bênçãos não são apenas hereditárias, mas revelam um destino espiritual e funcional. Vamos agora excluir Dan e Levi deste tópico, pois eles já possuem funções específicas descritas nos blocos seguintes. Ruben, instável como água, perdeu a primogenitura por instabilidade. No milênio, pode representar aqueles que foram restaurados pela graça, exercendo funções de apoio e ensino moral entre as nações, como testemunho da misericórdia. Simeão, junto a Levi, recebeu correção por sua ira. No milênio, Simeão pode atuar como instrutor entre os gentios, transmitindo valores de justiça e controle próprio, auxiliando na mediação entre nações e o templo. Judá, o cetro não se afastará dele, linhagem real, da qual viria o Messias. No milênio, Judá será centro de governo espiritual e físico, possivelmente o local da sede do trono de Cristo em Jerusalém. Zebulon habitará junto ao mar, vocação comercial e portuária. No milênio, poderá atuar como gestor das rotas comerciais e acesso internacional de recursos a Jerusalém, favorecendo a logística do reino. Issacar, jumento forte que carrega peso, sabedoria e serviço. Representará conselheiros e estrategistas que interpretarão as leis do reino e darão direção às nações. Gade será atacado, mas vencerá no fim, resistência e retaliação. No milênio, atuará em defesa espiritual, como guardiões da santidade, expulsando qualquer tentativa de rebelião ou desvio. Aser, comida saborosa, prosperidade e fartura. No milênio, serão encarregados da abundância, da produção agrícola e do sustento físico do povo. Talvez responsáveis por suprimentos ao templo. Naftali, servo solto, liberdade e palavras formosas. Atuarão como proclamadores, mestres e poetas do reino. Sua missão será ensinar e inspirar a fidelidade com palavras vivas. José, Efraim e Manassés, ramo frutífero, dupla porção e expansão. Serão braços missionários durante o milênio, os que representarão a multiplicação da bênção nas regiões mais distantes. Benjamim, lobo que despedaça, guerreiro aguerrido, representará os defensores da santidade do templo e ministros da justiça, vigilantes e zelosos, garantindo ordem e reverência em Jerusalém. A tribo de Dan não aparece entre os selados de Apocalipse 7. Luiz Shimoyama, em seu canal Reino Eterno, destaca que Dan representa uma igreja institucional, que perdeu a essência, flertou com a idolatria, Juízes 18, e foi substituída temporariamente. Contudo, em Ezequiel 48, Dan reaparece. Isso mostra que Deus restaura o arrependido. Dan pode ser um alerta para os cristãos que confiam mais na estrutura humana do que no arrependimento e na voz do Espírito. A tribo de Levi, apesar de ter sido dispersa, foi redimida por sua coragem no Êxodo. Êxodo 32, 26. Dentro de Levi, a linhagem de Zadok se destacou. Em Ezequiel 44, 15, 16, Deus declara que apenas os filhos de Zadok poderão ministrar diante dele no templo milenar. Eles não se corromperam, mantiveram a santidade. No milênio, Zadok simboliza um sacerdócio separado, puro, que não se mistura com o sistema religioso falido. Isso aponta para um grupo de cristãos que guardam a doutrina, se santificam e não negociam a verdade.
Jesus, em Mateus 5, entrega 8 bem-aventuranças que revelam o caráter do reino. Essas qualidades correspondem àquilo que cada tribo, em essência, deveria representar. Rúben, instabilidade. Bem-aventurados os humildes de espírito. Simeão, ira, mas redimidos. Bem-aventurados os limpos de coração. Judá, liderança e governo. Bem-aventurados os que têm fome de justiça. Tribo de Dan, julgamento queda. Bem-aventurados os que choram. Aser, prosperidade. Bem-aventurados os pacificadores. Naftali, palavras suaves. Bem-aventurados os misericordiosos. Issacar, sabedoria e serviço. Bem-aventurados os mansos. Benjamim, guerreiro. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Jesus estava restaurando os valores do reino perdidos nas tribos e dizendo: o reino agora está entre vós. O que aprendemos com as tribos, com Dan, com Levi, com Zadok e com as palavras do Mestre? Que Deus trabalha com linhagens espirituais, que Ele corrige, restaura e levanta, que Ele está preparando um povo com o DNA do reino, não apenas os enxertados, mas também os restaurados. Que a igreja de hoje precisa escolher, ser como Dan e se perder no sistema, ou ser como Zadok e ministrar diante do santo. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa. Oséias 6:3. Este é o tempo de se alinhar com a verdade eterna. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo.